Senhoras e senhores, muito bom dia. Bem-vindos ao último dia do terceiro colóquio internacional sobre teoria do direito e pragmatismo jurídico, um evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade Damas e pelo Instituto George Brown, com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco, da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, do Tabelionato Figueiredo e da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão do São Francisco. Daremos início agora à formação da mesa para a conferência de encerramento. Para presidir a mesa, convidamos a professora do curso de mestrado da Faculdade Damas e presidente da Academia Pernambucana de Letras, doutora Margarida Cantarelli. Convidamos o coordenador-geral de pós-graduação de pesquisa e extensão e do curso de Direito da Faculdade Damas, professor doutor Cláudio Brandão. Convidamos o professor da Universidade de Lisboa, doutor José Duarte Nogueira. Convidamos o coordenador do programa de pós-graduação da Faculdade Damas, professor doutor George Brown. A mesa está formada. Eu passo a palavra para a presidente da mesa, professora doutora Margarida Cantarelli, que também é a presidente da Academia Pernambucana de Letras, onde estamos realizando esse encerramento do terceiro colóquio internacional. Meus cumprimentos a todos. Eu quero inicialmente dizer da satisfação da Academia Pernambucana de Letras de receber os alunos da Faculdade Damas e todos os que estão integrando o terceiro colóquio internacional sobre teoria do direito e pragmatismo jurídico. E cumprimentar os professores que estão participando deste evento e dizer que a academia sente-se honrada em participar deste, pelo menos, no encerramento desta solenidade. A Faculdade Damas e a academia não estão próximos só fisicamente, os dois prédios, apenas com a rua os separando. Estão próximos porque nós trabalhamos os mesmos ideais. Se aqui nós lidamos com a literatura, com as letras, com a cultura de um modo geral, a faculdade dá os fundamentos para que vocês possam melhor se inserir na comunidade, no mercado de trabalho, na vida profissional. Então, esse trabalho conjunto dá força para que o futuro de vocês seja mais promissor.
Eu cumprimento todos os integrantes da mesa e meu carinho muito especial por essa grande figura humana, essa lutadora e guerreira em prol da educação a vida toda, que é a irmã Miriam, para quem eu peço uma especial salva de palmas. Quando eu vi a irmã Miriam entrando, caminhando aqui pelos jardins, eu me lembrei que há muitos anos atrás, talvez uns 6 ou 7 anos passados, nós duas também viemos juntas caminhando, atravessando a Rua do Damas aqui, quando eu fui eleita para esta academia. Então, hoje se repetiu a cena para mostrar o quão próximo nós estamos. Mas eu queria dizer aos alunos que terças e quintas, à tarde, a academia é aberta à visitação. Venham conhecer o nosso acervo. E, diariamente, a biblioteca está à disposição. Eu sei que muitos alunos fazem pesquisas na área de literatura. Aqui há um acervo valiosíssimo, mais de 30 mil títulos, que para uma instituição do porte da nossa, representa muito na literatura, não só pernambucana, nordestina, brasileira, mas na literatura mundial. Nós temos aqui toda a Camiliana, que foi presente do governo de Portugal há uns anos atrás. Então, dando início, para não me alongar, dando início a esta solenidade, eu passo inicialmente a palavra terá o professor Duarte Nogueira, que, se preferir falar daqui mesmo da mesa, fique à vontade, porque às vezes o púlpito é inconveniente para que nós coloquemos nossas anotações. Professor, é uma honra tê-lo aqui, muito prazer em recebê-lo. Começo, como não podia deixar de ser, por manifestar a minha profunda satisfação em estar na Faculdade de Armas e na Academia Pernambucana de Letras. E, na sequência, cumprimento as duas mais altas autoridades destas instituições, neste caso a senhora professora Margarida Cantarelli, presidente da Academia, e a irmã Miriam Arcioli, enquanto mais alta entidade da Faculdade de Armas. E cumprimento também os demais membros da mesa, professor Jorge Brown, professor Cláudio Brandão, a quem me ligam laços de conhecimento e amizade já relativamente antigos, agradecendo-lhe também a sua presença aqui e a minha estadia e aqui o convite para aqui vir. E cumprimento todos os membros que neste momento se encontram presentes, os colegas e alunos desta magnífica faculdade e das outras faculdades igualmente boas que têm acompanhado estes trabalhos. A relação entre direito, tempo e realidade política e social, pela multiplicidade de campos em que se expressa, é extremamente atrativa para o jurista do ponto de vista da investigação científica. O presente colóquio, tal como em anos anteriores, e se constata pelas intervenções ouvidas, ainda que orientado preferencialmente para vertentes jus-filosóficas, tem constituído um magnífico espaço de reflexão sobre estes temas. Felicitando-os pela iniciativa, agradeço simultaneamente o honroso convite dos professores Jorge Brown e Cláudio Brandão para aqui mais uma vez estar presente. Recordo, em qualquer caso, que não sou filósofo, mas apenas um cultor da historiografia jurídica. A filosofia, quer a geral, quer a jurídica, são para mim tomadas apenas como instrumentos de trabalho na investigação e não como objetos de investigação em si mesmo. Não obstante, por serem componentes essenciais ou relevantes dos moldes intelectuais nos quais o direito surge, se desenvolve e evolui, são matérias incontornáveis sempre que os temas considerados extravasam da mera fixação ou descrição de factos jurídicos. Sensível por isso a tal evidência, a presente intervenção irá refletir sobre aspectos jurídicos da vida e sociedade, enquadrados sempre que possível nas respectivas envolvências filosóficas e temporais.
O estudo histórico do direito é ocasionalmente tomado como um labor de estrita erudição, dado o aparente desligamento em relação ao presente que o caracterizaria. Motivados principalmente pela vertente prática, consciente ou inconscientemente moldada sobre o presente, há alguns a qualificaram já como a ciência arqueológica do direito. A verdade é que nem é domínio desligado do presente, nem se configura como mera expressão de um saber abstrato. Sobre a aparente antinomia entre saber puro e prático, refletida numa suposta contraposição entre universidade e vida real, tomada como lugar comum, poder-se-iam escrever múltiplas dissertações. Entre estas, alguma acabaria certamente por incidir sobre uma das pedras angulares do saber concreto, qual seja o de experiência feito. Na verdade, a experiência enquanto saber recolhido da vida sobre causas e efeitos ligados a factos naturais ou humanos, nem por isso pode ser considerada arracional na sua gênese intrapessoal. Transportada para o mundo jurídico, reflete conhecimentos intuitivamente apreendidos na leitura dos problemas sociais e, nessa medida, contribui decisivamente para a distinção entre agentes do direito essencialmente memoriosos e agentes detentores de auctoritas, enquanto saber socialmente reconhecido. Nada que glosadores e comentadores não soubessem e afirmassem já há muitos séculos, apoiados na visão jurisprudencial que perfilhavam, depois menorizada e em parte esquecida, à medida que os juristas se foram transformando em serventuários do Estado. Já quanto à hipervalorização da ligação da ciência do direito ao presente, poderia invocar-se a inexistência do próprio presente. De real, apenas passado, vivido como lembrança. De expectável, apenas futuro enquanto antecipação do real, o qual, por não o ser, se reduziria afinal à antecipação de uma projeção do passado já vivido. Tal como a saúde consiste num estado transitório que não augura nada de bom, também o presente seria um estado transitório que apenas augura Independentemente do que se entenda, atrevemos-nos, portanto, a pensar que um jurista quase só será de nome se não transportar na sua bagagem intelectual travejamentos estruturantes da relação entre as normas e o tempo em que surgiram. Não por erudição, como dissemos, mas porque uma percepção evolutiva do direito lhe permitirá compreender o seu espírito em cada momento e confrontá-lo com a mudança para ela se preparando intelectualmente. Mas de que antecipação falamos? Não certamente a que um astrólogo prometeria recorrendo a saberes a que o vulgo julga não ter acesso. Sim, seguramente, a que se concretiza na enunciação de hipóteses evolutivas, distinguindo as mais das menos prováveis, sendo certo que o manuseamento de quadros já experienciados permitirá inferir, com alguma plausibilidade, potenciais modificações a ocorrer necessariamente ou desejadas. Então, relevância particular. Enquanto suposição ou hipótese, constitui ponto de partida que nas ciências exatas deve ser demonstrado lógica e ou experimentalmente, consolidando-se então como certeza, eventualmente sob a forma de lei. Na ciência do direito pode também ter este alcance. Todavia, em geral não é da dependência de prova argumentativa que se encontra utilizado. Surge mais usualmente quando a doutrina, ou parte significativa dela, incorporou já no conceito subjacente uma ideia de validade que a torna tendencialmente inquestionável, de tal forma que pode ser utilizada tanto como ponto de chegada de provas futuras, com objetivos que nada têm a ver com a sua validade, como conceito instrumental operativo dentro de um raciocínio. Em suma, um sentido que se não afasta muito do de uma invenção que deixou de o ser. É evidente que o conceito subjacente não está imune à prova argumentativa. Em alguns casos terá como objetivo demonstrar a sua invalidade,
ou a validade apenas sob uma determinada natureza. Em outros, a necessidade da sua validade em face dos efeitos dela decorrentes. Porém, quando generalizadamente ou por maioria a doutrina aceita, a probabilidade de o conceito ficcionado fazer o seu curso na sociedade é significativa. Se o modelo jurídico ou criativo vigente for claramente pluralista, poderá levar algum tempo, mas acabará por se afirmar. Se for claramente monista ou mitigado, dependerá da relevância da fonte a que principalmente surgir associada, sendo a possibilidade tanto maior quanto lhe assista a utilidade geral, avaliada sob uma perspectiva pragmática. Como no domínio do debate jurídico, a doutrina, enquanto processo de busca de soluções, tende a ser dominante, acabará, em qualquer caso, provavelmente por encontrar o seu lugar. Se, por fim, o sistema legal codificante existir e a incorporar na lógica positivista usualmente associada a este sistema, a dúvida deixará de se colocar e a ficção passará a existir na dogmática com todas as devidas implicações. O debate transferir-se-á, então, para a natureza do conceito subjacente, abandonando-o da sua validade. Em suma, a ficção é relevante no mundo da ciência do direito e os juristas estão habituados a conviver com ela. Resta saber porquê. Essencialmente porque é útil. Sem prescindirem de considerações lógico-jurídicas e de ponderação de coordenadas éticas, morais ou religiosas, ao jurista, incluindo aqueles aos quais assistem responsabilidades legislativas, a utilidade e suas implicações impõe-se, havendo depois apenas que procurar, por razões políticas e de coerência intelectual, uma construção argumentativa que a suporte devidamente. Nada que os antigos comentadores do direito comum não soubessem e praticassem já, como mostrou o comportamento do grande Bartolo de Saxoferrato, o qual, segundo um dos seus biógrafos, ao ser-lhe colocado em público um problema jurídico complexo e após ter dado a opinião, pediu depois ao seu memoriosus secretário que lhe encontrasse na lei textos que argumentativamente servissem para fundar a opinião dada. Faz parte da índole dos juristas, e a esta certamente não é estranha a herança romana. De facto, a fictio juris encontra-se aí a cada passo. Basta recordar a perplexidade que suscitava aos pré-clássicos a aceitação da continuação da validade da vontade do decujus depois de este ter morrido, para efeito da determinação do destino pós-mortem dos seus bens, para se compreender a necessidade sentida de a ficcionar como condição da validade de um raciocínio especialmente útil para a ordem social. Por isso, o testamento não fazia parte do jus civile, optando-se por pactos fideicomissórios com todos os inconvenientes. Só mais tarde, depois de pragmaticamente afastadas as reservas intelectuais enunciadas, vindo a ser incorporado no jus civile. Foi também assim com outras figuras jurídicas da época, ao longo do tempo, mesmo quando a lembrança de Roma se encontrava já diluída. Basta recordar, por exemplo, o entendimento expresso no século XIII por Silibaldo Fiesco, o futuro Papa Inocêncio IV e célebre jurista, na gênese do hoje fundamental conceito de pessoa coletiva, quando afirmava ser dever a corporação ser ficticiamente tomada como uma pessoa, abrindo deste modo a porta a uma das atuais correntes que explicam a natureza desta personalidade. Ou recordar a Grundnorm kelseniana do século XX, que não existindo teria de passar a existir como pressuposto lógico necessário à pirâmide das normas da construção pura do direito, abrindo caminho a debates subsequentes ao final da Segunda Guerra Mundial. Os juristas convivem bem com ficções, porque sabem que estas podem ser indispensáveis para estruturar raciocínios em concreto úteis ou valiosos na gestão das relações humanas. Fazem-no olhando pragmaticamente para as necessidades, fingindo como válidos conceitos a que provavelmente não chegariam através de puros raciocínios lógicos encadeados. Nelas se incorporam visões pragmáticas para avaliar em cada momento
e só a justa historiografia, pela respectiva índole, disponibiliza os trilhos instrumentos adequados. Nas linhas anteriores debruçámos sobre um conceito de inegável envolvência pragmática. Movemos-nos, portanto, no domínio da reflexão própria da ciência do direito. Mas outros temas existem nos quais o binómio direito-tempo é igualmente relevante para sobre ele se formar um certo desenho e, eventualmente, daí retirar ilações. Iremos, em seguida, prestar atenção ao relacionamento entre a produção jurídica e o modo como o poder político se organizou em diferentes momentos do decurso histórico ocidental. A intenção é indagar se, com base na observação de séries históricas longas, se podem constatar tendências interessantes na análise de hipóteses evolutivas futuras, tal como em momento anterior referimos. Julgamos úteis algumas observações preliminares para melhor compreensão da sequência. Quando se relaciona sociedade e direito, a ideia que mais naturalmente aflora à mente é de que este existe em função de problemas daquela. Os problemas surgem por razões variadas, maxime pela colisão de interesses. O direito entra em cena para o resolver, de acordo com pressupostos pragmáticos ou ideológicos, tendo em conta o sentido de utilidade de sensibilidades culturais não organizadas ou sistemas de pensamento intencionalmente criados. Quando a colisão é particularmente forte, porque atinge muitos elementos da sociedade ou porque afeta os mais influentes, a criação de norma torna-se especialmente relevante. O agente tanto pode ser a comunidade inorgânica como entidades institucionais nela emergentes e atuantes. O poder político, enquanto conceito sofisticado e identificativo do poder exercido pela parte mais apta a controlar a sociedade, ou porque o detém de facto, ou porque o exerce no quadro de normas pré-existentes que aceita voluntariamente ou por incapacidade de as alterar, pode ou não interferir na criação do direito conforme exista, no todo ou na parte, a crença de que tal interferência é legítima. Os motivos variarão entre o egoísmo individual ou de grupo, o altruísmo, o sentido do cumprimento de um dever superior ou simplesmente a necessidade pragmaticamente validada. Ao lado da criação jurídica, perfila-se o problema da validade do direito criado. Do ponto de vista do criador, o problema, bem ou mal, encontra-se superado pela própria criação. Já não do ponto de vista do destino moderna, sendo, embora talvez aquela na qual o pragmatismo é mais visível, encontra-se atualmente distanciado, desde logo porque os sistemas jurídico-romano-germânicos dele se afastaram. Sendo, portanto, o positivismo a formulação consciente ou inconscientemente com maior acolhimento junto do legislador ocidental e dos juristas em geral, a verdade é que o processo de criação normativa se desenvolveu a lei surge naturalmente associada a formas de organização nas quais o poder político se encontra vinculado a uma entidade claramente identificável, independentemente de ter natureza singular ou coletiva. Já o costume surge naturalmente associado a formas de organização nas quais o poder se mostra disperso, ainda que informalmente, por entidades diversas. Recorrendo ao conceito de instituição enquanto ideia de obra ou empresa que vive e perdura no meio social, conforme delineou o talvez mais conhecido dos institucionalistas, Maurice Horiot, dir-se-ia que a lei se encontra preferentemente ligada à sociedade. Só na modernidade adquire lugar ativo e cativo na teoria política e jurídica. Significa isto... Desde logo, quando se constata que o Estado só na modernidade adquire lugar ativo e cativo na teoria política e jurídica, significará isto que só nessa altura a dominância lhe assiste com plenitude suficiente? Mesmo que o termo aplicado a épocas mais recuadas, mesmo que o termo seja aplicado a épocas mais recuadas, o sentido subjacente não é o mesmo. De facto,
O conceito moderno de Estado, ao integrar elementos de natureza política e jurídica anteriormente referenciáveis apenas em separado, guindou-se a um plano claramente superante do das demais instituições que com ele coabitam. Povo, território e poder político, entendidos como elemento indissociável de um conceito, têm natureza diferente da dos mesmos conceitos isoladamente tomados. Quando se observa a evolução das sociedades no tempo, aquilo com que nos paramos é, assim, frequentemente, uma maior proximidade entre formas de organização nas quais o poder político não se mostra exercido por uma instituição dominante e formas de criação jurídica predominantemente consuetudinárias. Em contraposição, quando a sociedade se organiza de forma concentrada, a forma preferida é a lei nas suas múltiplas variantes. Fixadas estas linhas, passemos à observação das referidas séries cronológicas. A evolução do direito ocidental moderno, entendido como ordenamento em cuja raiz se encontram componentes romanas, germânicas e canónicas, para efeito do relacionamento entre a organização política da sociedade e a produção do direito, pode ser observado essencialmente em duas grandes séries cronológicas, a que chamaremos por comodidade épocas. São elas a romana e a pós-romana. Trata-se de uma sistematização intencionalmente breve, mas que para os efeitos pretendidos parece adequada, a qual, obviamente, não põe em causa outras usadas para diferentes fins. A primeira série corresponde ao momento romano. Este releva, desde logo, porque legou à posteridade as bases fundamentais do direito ocidental ainda hoje utilizado. Do direito privado, dir-se-á, e não tanto do direito público. Mas se nos recordarmos que parte significativa dos conceitos jus-civilísticos que a pandectística oitocentista dogmatizou, foram depois recebidos ou exportados para ramos do ordenamento atualmente considerados de natureza pública, à natureza que se foram organizando como áreas científicas, a relevância desse momento enquanto matriz relevante do direito ocidental é inquestionável. Além do mais, nem todos os ordenamentos ocidentais preservaram distinção entre hemisfério público e privado, e nem por isso conceitos de raiz romana deixam de neles estar presentes, ainda que ocasionalmente camuflados. Mas releva também porque se tratou de uma experiência milenar, tão extensa e rica, que constitui, de certo modo, um círculo completo, pois dentro dele, do ponto de vista organizacional e político, a sociedade teve tempo para experimentar quase todas as modalidades de regime que ainda modernamente são concebíveis, desde formas nas quais o Estado, o poder, esteve extremamente disperso na sociedade, exercido por magistraturas numa base de controle recíproco, claramente inspiradora dos mecanismos de checks and balances modernos, e formas autoritárias que, mutatis mutandis, só tiveram paralelo nas modernas ditaduras. Relacionando a variedade de regimes experimentados e a produção jurídica, verifica-se que até o advento da época republicana, ainda que mal conhecido, o direito parece ter sido predominantemente consuetudinário. Eventuais leis oriundas deste momento não o seriam plenamente, mas antes prescrições de sentido e alcance essencialmente religioso. Não traduzindo, portanto, verdadeira criação normativa, mas apenas revelação de preceitos de natureza superior, não estamos perante leis, mesmo em sentido amplo. A criação do direito está, portanto, tendencialmente reduzida a uma fonte, qual seja o costume. A lei seria insistente ou pouco relevante. Pode, assim, provavelmente, falar-se de um monismo consuetudinário. Com a fase republicana, em teoria, o poder fica ao alcance de todos os cidadãos por via eleitoral. Surgem múltiplas formas de criação jurídica, correspondendo a diferentes formas políticas de intervenção do povo na vida social, em total convivência. Provavelmente nunca em outro momento das sociedades europeias existiu um tal nível de pluralismo. O quadro das fontes adquire uma latitude até hoje não superada, e ainda que algumas formas de criação tenham conseguido predominância, não se pode dizer que existisse uma hierarquia de fontes. Todas se mostravam aptas a fixar soluções, sendo o equilíbrio determinado pelos juristas através da interpretácio. A lei existe sobre diversas modalidades, mas não tem primazia. Com a passagem à fase imperial, a qual inicialmente se apresenta como um regime híbrido entre república e monarquia, a relação entre poder político e criação do direito afunila-se. À medida que o príncipe concentra em si o poder, o controle da criação jurídica vai passando para as suas mãos. De início não o faz destruindo o pluralismo anterior, limita-se a tentar condicioná-lo, o que não raro consegue.
Poderá, por isso, falar-se em mudança de pluralismo para monismo? Não queremos. O que se passa é que a autonomia criativa das fontes se acomoda à vontade de uma figura tutelar, desde logo porque os jurisprudentes, enquanto principais agentes da questão do direito, se acomodam eles próprios à figura do governante. Será por isso preferível descrever esses primeiros momentos, aos quais os romanistas dão usualmente a designação de principado, como de pluralismo mitigado ou enfraquecido. Com o tempo, o controle do poder por parte do governante fortalece-se e a convivência entre fontes torna-se aparente. Existam, mas já não criam direito. O príncipe inicia a prática de legislar através da Constituição, a qual mais não é do que uma entre múltiplas designações que com o tempo serão dadas às leis. Remonta a essa época a contraposição entre lex e jus, ou seja, lei e direito, a qual na contemporaneidade ilustra algumas das mais interessantes clivagens do mundo jurídico atual. Mas é também de notar que essa preservação revela um sentido jurídico diferente daquele que no futuro caracterizará o absolutismo setecentista, quando o poder político propôs a substituição do direito antigo por um novo, o que apenas não foi concretizado porque o jus civile mostrou uma resiliência insuscetível de ser quebrada pelas mentes iluministas. Nesta fase, a criação jurídica fica exclusivamente dependente do governante, o qual a exerce através de múltiplas modalidades de atos normativos, ou seja, de constituições. O direito anterior mantém-se, se não for revogado, através delas. Em suma, podemos falar então claramente de monismo jurídico pleno de incidência legal. Temos assim em síntese quatro faces principais. O monismo mitigado de predisposição tendencialmente consuetudinária, um pluralismo pleno, um pluralismo mitigado de predisposição tendencialmente legal e um monismo pleno de natureza exclusivamente legal. Estas variações acompanharam alterações na organização da sociedade e na forma como o poder foi exercido. Concentração incipiente, desconcentração plena, concentração incipiente e concentração plena. Será esta relação casual ou corresponderá a um padrão tendencialmente repetitivo, independentemente do momento? Para o apurar, há de continuar a observar a evolução histórico-jurídica e política do Ocidente, agora fora do mundo romano. A segunda série cronológica a considerar é igualmente extensa, mas não tanto como a anterior. Considera o tempo que medeia entre o fim do mundo romano e a atualidade próxima, sensivelmente até o terceiro quartel do século XX. Corresponde a um conjunto de momentos que na historiografia tradicional são descritos como épocas medieval, moderna e contemporânea. Também neste caso há que ter em conta preliminarmente alguns aspectos, dois em particular. Consiste, no facto de esta segunda série cronológica não possuir a homogeneidade política da anterior, na qual tudo se passou dentro de uma mesma entidade político-jurídica. De facto, não obstante incidir sensivelmente sobre o mesmo espaço geográfico em que a primeira foi observada, em linhas gerais, trata-se do território que corresponde ao Império Romano do Ocidente e que hoje corresponde à maior parte da Europa. No respectivo decurso, afirmar-se-ão numerosas entidades jurídico-políticas completamente independentes entre si. Com o tempo, várias transformar-se-ão em Estados europeus atuais. Outros desaparecerão, integrando-se naqueles. Consiste outro no facto de as fases nela a considerar terem na sua gênese não alterações no regime político, mas modificações do perfil do governante, mantendo-se tendencialmente o regime. Só quase já na atualidade, alguns desses espaços ensaiarão alterações a este nível, de monárquico para republicano. Não obstante as diferenças a estes dois níveis, para o efeito que nos interessa, queremos legítimos tratar o decurso como uma mesma época, porque os quadros mentais e políticos foram sensivelmente os mesmos em todas as entidades existentes neste espaço ao longo do tempo considerado. Numa primeira fase, que estendemos aproximadamente até o século XII, o governante pouco mais é que um primus inter pares. Não dispõe de legitimidade natural, indo buscá-la às oligarquias a que ele próprio pertence. O direito é predominantemente consuetudinário de matriz local ou germânica, ocupando algumas outras fontes nichos sem peso relevante.
Os reis não se sentem, em geral, motivados pela elaboração do direito, mas para um papel de equilibrador de interesses de grupos e de pessoas e de garante da justiça. Pode falar-se no monismo tendencialmente consuetudinário. Numa segunda fase, aproximadamente a partir do século XIII, os vários espaços políticos europeus começam a receber e a aplicar internamente o direito romano renascido, num processo de recepção que se iniciara no anterior século. Os juristas adquirem peso relevante como intérpretes desse direito e como criadores de doutrina, evidenciando-se alguma semelhança com os antigos jurisprudentes romanos. Tornam-se conselheiros dos reis e induzem-no a assumir a elaboração de leis como ato normal de autoridade. Os municípios afirmam-se como entidades económicas e autonomamente relevantes, com os seus ordenamentos locais. O rei lentamente vai assimilando as novas tendências, mas continua ainda a ver-se a si mesmo essencialmente como garante da justiça perante Deus e o povo. Convive em numerosas fontes jurídicas, podendo falar-se em pluralismo pleno. A partir do século XV, com a disseminação do humanismo, o conceito do Estado aprimora-se. Entra-se a terceira fase. Maquiavel e Baudin fazem a sua aparição em cena, e os governantes apercebem-se finalmente do poder de que podem dispor. Poder esse que os juristas lhe haviam revelado com base nos conhecimentos aprendidos no direito romano, mas que não haviam ainda exercido na sua plenitude. A lei régia torna-se então a base da criação jurídica e as demais fontes começam a sentir o peso da sua desconformidade face a um centralismo emergente. Surgem as primeiras coletâneas legais. As diferentes fontes não desaparecem, mas todas se veem condicionadas à vontade do rei expressa sob forma legal. Pode assim falar-se de um pluralismo mitigado. No século XVII, o regime avança para o absolutismo iluminista. A lei passa a ser entendida como expressão da razão. Não extingue formalmente as demais, mas condiciona-as, tornando-as quase irrelevantes em matéria de aplicação e criação. Pode falar-se em monismo mitigado. A partir dos finais do século XVIII, as revoluções liberais transformam os regimes monárquicos absolutos em constitucionais, ocasionalmente em republicanos. O rei, mantendo-se embora como figura de relevo, fica reduzido ao plano simbólico, mas o poder que anteriormente exercia não desaparece, transfere-se para o povo, que o entrega ao Parlamento através de mecanismos de representação. A lei atinge então o ponto mais elevado e transforma-se sob a forma de código na razão escrita. As demais fontes de direito tendem a desaparecer ou a ter existência residual ou simbólica. Entra-se numa época de monismo pleno de incidência legal. Sempre em linha ascendente no que respeita à importância da lei, esta fase durará em alguns locais até o terceiro quartel do século XX, em outros até o século XXI. Temos, portanto, nesta época, em síntese, 4 momentos. O monismo mitigado de natureza tendencialmente consuetudinária, um pluralismo pleno, um pluralismo mitigado de natureza tendencialmente legal e um monismo pleno de natureza exclusivamente legal. Estes momentos acompanham alterações na organização da sociedade e na forma que o poder se exercia, desconcentração plena, concentração incipiente e concentração plena. Refletindo sobre a síntese descrita e aproximando-me do final, quando se observa o modo como o poder se relacionou com a produção de direito no espaço europeu, não pode deixar de se notar o paralelismo mutatis mutandis entre o que se passou na época romana e na pós-romana. Duas são as constatações mais evidentes. Consistuma na aparente